Para trabalharmos com algarismos significativos e algarismos duvidosos, precisamos aprender sobre regras de arredondamento. Se em uma medida os algarismos que vierem após o primeiro algarismo duvidoso formarem números superiores a 5, 50, 500, 5000, etc., aumenta-se de uma unidade o primeiro algarismo duvidoso e desprezam-se os demais. Vejamos, por exemplo, o número 787,672. O meu instrumento de medida está dizendo que o 6 é o algarismo duvidoso. 72, que vem logo após o meu algarismo duvidoso, ele é maior que 50. Então, o meu algarismo duvidoso, 6, será arredondado para 7. Outro exemplo, 24,9287. O meu instrumento de medida diz que o 2 é o algarismo significativo. O número 87 é maior que 50. Então, eu vou arredondar o algarismo duvidoso para 3, 24,93. Ou ainda o número 0,0026154. O meu instrumento de medida me diz que 1 é o algarismo duvidoso. Assim, eu olho para o número que o segue, 54, que é maior que 50. O meu algarismo duvidoso será arredondado em uma unidade, 0,00262. A segunda regra de arredondamento é o seguinte: se os algarismos a serem desprezados numa quantidade formarem números inferiores a 5, 50, 500, 5000, etc., os algarismos significativos que restam não se modificam. Vejamos o primeiro exemplo, 761,05. O meu instrumento de medida diz que 1 é o algarismo duvidoso. O número que o segue é 0,5, que é menor que 50. Então, o meu arredondamento será 761. Não alterei o algarismo duvidoso. Segundo exemplo, 0,0931. Meu algarismo duvidoso é o 9. O número que o segue é 31. 31 é menor que 50. Portanto, o meu número arredondado será 0,09. E o terceiro exemplo, 6,9305. O algarismo duvidoso é o 9 e o número que o segue é 305. 305 é menor que 500. Logo, o meu número arredondado será 6,9. A terceira regra de arredondamento é o seguinte: se os algarismos a serem desprezados numa quantidade formarem números iguais a 5, 50, 500, 5000, etc., faz com que o número fique par. Caso o último número que fique seja ímpar, soma-se a ele uma unidade para torná-lo par. Primeiro exemplo, 2,73500. O algarismo duvidoso é 3. O número que o segue é 500. 3 é um número ímpar, então somamos a ele uma unidade para que o arredondamento fique par. 500 é desprezado, mais 2,73 é ímpar. Soma-se 1 ao número 3, para se obter o número par 2,74. 0,0755. 5 é desprezado, mais 0,075 é ímpar. Soma-se uma unidade ao número 5, para se obter o número par 0,076. Terceiro exemplo, 539,50. O algarismo duvidoso é 9. 50 é desprezado, mas 539 é ímpar. Soma-se 1 ao número 9, ao algarismo duvidoso, para se obter o número arredondado par, 540. Quarto exemplo, 45,185. 5 é desprezado, mas 45,18 é par. Já temos o nosso número arredondado, 45,18. Quinto exemplo, 96.500. O algarismo duvidoso é o 6. 500 é desprezado, mas 9,6 vezes 10 a 14 é par. Já temos o nosso número arredondado, que é par. E último exemplo, 0,0285. 5 é desprezado, mas 0,028 é par. Já temos, então, o nosso número arredondado, 0,028. Então, temos três regras de arredondamento. Quando os números a serem desprezados são menores, iguais ou maiores que 5, 50, 500, 5000 e etc. Agora vamos utilizar as regras de arredondamento para aprendermos sobre as regras de adição e subtração. O resultado na operação de adição e subtração
é representado com o número de casas decimais da parcela mais pobre. Primeiro eu quero dizer o que são casas decimais. Exemplo número 1,21342. Ele tem 5 casas decimais, que são o número de algarismos após a vírgula. 1,040 tem 3 casas decimais, que são os números após a vírgula. Eu efetuo a operação de subtração e encontro o número 0,17342. Agora, a parcela mais pobre é o 1,040, que possui apenas 3 casas decimais. Assim, conto no meu resultado 3 casas decimais, 173. O número a ser desprezado é o 42, que é menor que 50. O meu número arredondado será 0,173, com 3 casas decimais. O segundo exemplo, a operação de soma, 27,8 mais 1,326 mais 0,66. A parcela mais pobre é o 27,8, que possui apenas uma casa decimal, que é o número 8. Efetuo a soma normalmente e encontro o número 29,786, mas devo considerar apenas uma casa decimal, que no caso é o 7, e o número a ser desprezado é 86, que é maior que 50. Assim, o meu número 7 deve ser somado a uma unidade, 29,8. Regras de multiplicação e divisão. O resultado é representado com o número de algarismos significativos do termo mais pobre. Então, no primeiro exemplo, 9,11 vezes 2,9979,2458 ao quadrado. O termo mais pobre em algarismos significativos é o 9,11, que tem apenas 3 algarismos significativos. Eu efetuo a minha operação normalmente e encontro o número 81,87659678. Mas devo considerar apenas 3 algarismos significativos, que é 81,8. O algarismo a ser desprezado é o 76,59,678, que é maior que 5 milhões. O meu número arredondado será 81,9, somando uma unidade ao número 8. Veja que o meu resultado tem 3 algarismos significativos. E o quarto exemplo, 63,72 dividido por 23. O termo mais pobre em algarismos significativos é o número 23. Efetuo a minha operação de divisão normalmente, mas devo considerar apenas 2 algarismos significativos, que será o 2,7. O número a ser desprezado é o que segue. E observo que devo somar uma unidade ao meu algarismo duvidoso, que é o 7. O meu número arredondado é 2,8, que possui apenas 2 algarismos significativos.